Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo Jesus Live. Para quem não me conhece aí, meu nome é Rafael Loures. Hoje a gente vai estar aqui conversando com a Sabrina Rett, lá da Betânia Leopoldo, sobre a igreja e a próxima geração. Isso mesmo, eu já quero convidar você que está vendo aqui no nosso Instagram a enviar a live aí para seus amigos. Pega o aviãozinho que está aqui na tela e vai enviando aí para os seus amigos para que eles possam estar vendo, porque vai ser uma live sensacional, onde a gente vai falar sobre uma questão que a igreja tem tido muita dificuldade, que é justamente lidar com a próxima geração. Será que a sua igreja ou a nossa igreja tem lidado bem? A igreja brasileira ela está sabendo lidar com as próximas gerações, né, com seus desafios, né, com seus dilemas, ou até mesmo se comunicando com a próxima geração? Como é que tá isso? É sobre isso que a gente vai falar um pouco. Vamos falar um pouco também sobre a questão de juventude, jovens, adolescentes, crianças, como lidar com essa nova geração, né? É isso que a gente vai falar. Então não deixa de estar assistindo aqui essa nossa geração, ou essa nossa geração não, essa nossa live, né, que a gente vai estar falando aqui. Você que está vendo aí pelo YouTube, eu quero te chamar para se inscrever no nosso canal, né, curtir, comentar e compartilhar. Também quero falar um pouco sobre o meu trabalho, né, eu sou desenhista aí, faço os cartoons. Essas daqui são histórias em quadrinhos que eu participei dessas publicações, né, trabalhando nelas. Então essa daqui é o Missionário da Galáxia, o ET de Varginha sendo contado a partir de uma perspectiva cristã. Se um cristão fosse abduzido, será que ele continuaria crente? Eu trabalhei as cores da capa aqui para o meu amigo Jussié de Mello, né? Aqui também a gente tem Barzilai, do meu amigo Marcos Oliveira, que eu também fiz as cores bases aqui dessa história em quadrinhos excelente. Uma ficção cristã baseada na Bíblia. Aqui a gente tem Eclesiástico, Guerras Ocultas, do meu amigo Richard Guerra, e também do Marcos Oliveira, também meu amigo. Eu fiz ali as cores bases também. Pipo, o mais recente, o Pipo é o garoto feliz aí, ó. História em quadrinho sensacional do Pipo, que fala sobre como que uma criança lida aí com o divórcio dos pais. E não só isso, como que uma criança lida com o bullying. Isso que a gente vê na vida do Pipo. E a vida dele é difícil e tudo mais, e por conta disso ele acaba querendo ali procurar a felicidade. É uma história em quadrinhos muito legal, que fala sobre o relacionamento dos pais, como que ele é quando ele é tóxico e afeta as crianças, e fala também sobre a evangelização infantil. Muito boa essa história aqui do meu amigo Nilson Félix. Fiz a balonização e Supermanos, que é a nossa história aqui do amigo Jesus, do Comics Review e do próprio Supermanos. Cada personagem é uma homenagem aí, né? Um me representa, o outro representa aí o meu irmão, né? E essa daqui representa a minha irmã. E tem aquela pergunta: se os super-heróis cristãos existissem no Brasil, como que seria? E sem mais delongas, vamos então chamar aí, né, a Sabrine para a gente participar. Deixa eu só achar aqui. Engraçado, não tá aparecendo aqui. Ô Sabrine, me manda uma sugestão para aparecer aqui, porque eu não tô conseguindo achar você aqui para participar. A live tá com vídeo aqui. Olha, eu te chamei aí, vê se o convite chegou. Aí, chegou o convite. Me ouvem bem? Sabrine, pode falar. Me ouvem bem? Sim, estamos te ouvindo. Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Amigo Jesus, o Rumeningue em ator. E aí, Rumeningue, depois a gente tem que marcar aquela parte 2, hein, Rumeningue? Mas seja bem-vinda, é a primeira vez de você aqui, né, no nosso canal. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Eu sempre falo que é uma honra para mim estar recebendo vocês aí. E eu quero que você se apresente aí pro pessoal, quem que é a Sabrina Rett, o que que ela faz, de onde que ela é, qual igreja que ela serve. Fala aí um pouquinho de você pra gente. Então, boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Sabrine. Eu sou aqui da Igreja Betânia de São Leopoldo. Eu e meu marido, a gente está aqui. Acho que vocês, alguns já conhecem, o Matheus. Também já fez algumas lives aqui com o Rafa.
Então, a gente pastoreia a igreja aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, e tô feliz de ter voltado para cá, depois de ter morado no Espírito Santo, ter casado com um mineiro. Mas, então, eu trabalho aqui na igreja há 14 anos com o Ministério Infanto-Juvenil, com jovens. Eu não trabalho tanto com os jovens mais velhos, que eu digo os que já saíram do meu eixo, mas eu me formei em teologia, depois fui para a área da pedagogia para trabalhar com crianças, fiz o mestrado, o doutorado, estou fazendo doutorado agora em educação, tudo para poder fazer melhor o que a gente já faz na igreja. Sou professora também, que é algo que é bem importante, né, dentro do que a gente faz. E hoje eu lidero o Next, né, que é como a gente chama o nosso trabalho aqui desde o zero, né, desde que a neném nasce até os 16 anos. Daí depois a partir dos 16 vai para o Hype, que é o nosso grupo de jovens aqui da igreja. Legal pra caramba. Tá vendo, primeiramente, já tem 14 anos. Meu Deus do céu, já passou tempo, parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu sei que o Matheus casou e que o Matheus foi embora daqui de Belo Horizonte. Parece que foi assim, há uns 2 anos atrás e tudo mais. Não, 14 anos. Eu não... 14 anos, meu Deus, é uma adolescência já. Passou muito tempo, Jesus amado. A título de curiosidade. Eu não sei se tu tá dando uma travadinha ou tá tudo certo. Tá, você deu uma picotada aí. Tá, eu sou mãe da Hannah também, que é uma menininha de 7 meses, então se vocês ouvirem algum barulhinho, é do meu neném. É isso aí. A sua voz tá um pouco tremida, Sabrina. Será tá um pouco... Fone? Tá, a sua voz tá um pouco tremida e sua imagem tá travada. Tenta passar pro celular, pro 5G, para ver se vai melhorar aí pra gente, tá? Ô, gente, só enquanto ela tá passando ali pro 4G, uma das coisas que eu quero falar é que, a título de curiosidade, o Matheus, ele era da minha igreja, né, que eu frequento atualmente, que é a Igreja Betânia Céu Azul. E, além disso, também, ele me batizou quando eu tinha 11 anos de idade. Então, com 11 anos de idade, eu fui batizado pelo Matheus. E ele sempre vem aqui, tem umas lives sensacionais aqui no canal. A gente fez live sobre igreja, tem uma live sobre o Apocalipse também. Então, depois vai lá no canal do Amigo Jesus e confere, mas ele foi esse pastor aí que me batizou e que me ensinou muita coisa também. Então, muita coisa que você vê aqui, que eu escrevo no Amigo Jesus, é desde aquela época lá que eu aprendi com ele. Então, se você quer saber de onde vem aí a fonte, vai lá e segue o pastor Matheus Abraão lá, que você vai aprender muita coisa com ele também. E, Sabrine, é o seguinte, né? Fala um pouco, antes da gente entrar no tema aí, sobre a Betânia São Leopoldo aí, como é que é a igreja Betânia São Leopoldo e tudo mais. Bom, a gente tem como lema, slogan da nossa igreja, como a gente se coloca aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, uma igreja diferente. Então, a gente tem essa ideia de que as pessoas que não têm igreja gostem de estar. Então, a gente não usa evangeliquez, a gente tem um olhar para as pessoas que não vieram de um berço cristão. Então, a gente faz eventos que comuniquem com os de fora. É uma igreja que pensa na criança e no adolescente como parte importante da igreja. Então, nós temos um investimento tanto financeiro, nós temos um currículo que a gente usa, as salas são equipadas. Então, a gente fala que tudo que tem lá embaixo na igreja tem lá em cima nas salas das crianças, dos adolescentes. Então, eu penso muito nisso. A gente tem que viver o que a gente diz, para que a gente existe. Existem muitas igrejas boas também. Então, por que a gente tem mais uma igreja em São Leopoldo? Porque ela tem que ser diferente. Então, a igreja de São Leopoldo tem essa característica. Legal demais. E aí, vamos entrar aí. Então, se você for um dia no sul, lá São Leopoldo fica perto de Porto Alegre também, não fica? Fica, São Leopoldo é o metropolitano. Então, você dá uma passada lá na igreja Betânia São Leopoldo, né? Ou então você pode assistir, né? Eles transmitem os cultos todos domingo, então vai lá e dá uma olhada que você vai
gostar demais do culto. E aí é o seguinte, a gente está falando aqui sobre a importância da igreja para a nova geração, né? E aí eu gostaria de perguntar para você, Sabrina, você que já trabalha nesse ministério ou nessa parte da igreja, você acha que a igreja brasileira está sabendo lidar com, eu vou colocar aqui até no plural, as próximas gerações? Porque a gente tem aí pelo menos umas 3 ou 2 próximas gerações aí que estão vindo, e aí a igreja está sabendo lidar? É uma pergunta que eu posso te dizer que, pelos resultados que a gente tem visto, a maioria das igrejas não, né? Não tem se comunicado com a próxima geração. Eu costumo usar uma frase aqui no nosso curso de formação, que é uma igreja que não se comunica, né? E não se preocupa com a próxima geração, ela está fadada a morrer. E a gente tem visto igrejas boas acabarem. Por quê? Porque a gente vai envelhecendo e se a gente não comunica com a próxima geração, a nossa igreja acaba. Ela pode ter sido uma ótima igreja durante um tempo. Então, eu costumo falar que as pesquisas têm mostrado, eu pesquiso bastante sobre adolescência, sobre infância, e a Barna é um instituto que eu gosto bastante das pesquisas. Ele fala por que os jovens não têm ficado na igreja ou não têm permanecido na igreja depois da vida adulta. Porque a igreja não faz sentido mais para eles, né? A igreja esquece de mudar a sua linguagem quando existe uma outra geração que pensa diferente de nós. Então, muitas dessas pesquisas trazem que os jovens acham que a igreja é chata, que os jovens acham que a igreja é super protetora, aquela igreja que quer fazer uma bolha com seus jovens e os jovens não podem ter amigos fora da igreja, e que perde o sentido da juventude e da igreja, que é a evangelização. Então, como é que eu vou evangelizar se meus amigos são só pessoas cristãs? Né? Eu tenho que ensinar os jovens e os adolescentes, crianças, a influenciar e não a ser influenciado. Mas a igreja tem a tendência a querer a superproteção. Outra questão é que a igreja muitas vezes ignora, né, os problemas da vida real. Quais são os problemas da juventude hoje? É a ansiedade, é a depressão, é a solidão, é esses dilemas com a sexualidade. Então, a igreja tem se afastado desses problemas reais porque cria o quê? Tabus. Tem coisas que a gente não pode falar na igreja. Só que esses adolescentes, essas crianças vão procurar em outros lugares que talvez não vai ser o que a gente gostaria que fosse ensinado. Não vai ter princípios que a gente gostaria de ensinar. Então, o que eu sempre falo, que as igrejas que estão perdendo seus jovens, as igrejas que estão cada vez mais envelhecendo, é essa igreja focada em ser uma igreja protetora, uma igreja que os jovens são separados do mundo. Jesus nos chamou para ser luz no mundo. Então, não é ser luz. A luz só aparece na escuridão. Então, acho que, nesse sentido, as igrejas muitas vezes não têm se comunicado por não conhecer essa nova geração e saber que eles têm outros problemas, outros dilemas, e que, às vezes, a igreja, na forma como faz, não responde mais as perguntas deles. Porque antigamente a gente dizia, é porque sim. Um jovem não aceita um porque sim, é porque a Bíblia diz, tá, mas por quê? Então, nesse sentido, eu vejo que não. E as pesquisas têm mostrado isso. Eu tenho visto vários resultados de pesquisa que os jovens não permanecem porque a igreja não comunica mais. A igreja não faz sentido, né? Isso é verdade, isso daí que você falou. Né? A igreja, ela tá fazendo igreja até um certo tipo de idade ali, depois ela esqueceu. A maior parte das igrejas que eu vejo não tem o público de 11 a 17 anos. Né? E a maior parte do público já é ali adulto, o jovem já é um jovem adulto, e por mais que seja uma dura realidade, vai passar. E aí, quando passar essas gerações, será que vai ter igreja ainda? Então a igreja ela tem que pensar ali na próxima geração, em como chegar nessa próxima geração. E por que você acha assim, Sabine, que a igreja meio que parou no tempo assim, tipo assim, parou de pensar ali na próxima geração? Tem algum motivo, assim, que você vê que seja o motivo principal e tudo mais? Eu fico pensando, Rafa, que às vezes a gente pensa, nossa, nós temos tantas igrejas no Brasil, não tem como a igreja acabar. Mas a gente tem o berço da igreja, a gente tem lugares na Europa que não tem mais uma igreja.
porque aconteceu isso. As igrejas foram acabando, foram minguando e hoje não tem mais. Então a gente precisa preocupar com isso, porque é possível acabar. E porque eu elenquei, e eu sempre penso em tópicos, né? Então, eu sempre, quando eu penso os motivos, eu fiquei pensando quais são os maiores motivos para que isso aconteça. O primeiro deles, para mim, é uma igreja saudosista, que eu acho que é esse motivo. Na minha época era assim. Então, agora também tem que ser, porque é o certo a se fazer. Então, a igreja não se atualiza, não muda a sua linguagem, e aqui eu quero fazer uma ressalva, que eu sempre faço, né? A gente precisa mudar. A gente precisa... Acho que tá voltando para mim o som. A gente tá ouvindo tranquilo aqui, tá? Ah, tá. Tá chegando tranquilo. Qualquer coisa me avisa. Tá com eco. Então, Tá. para mim, essa visão saudosista da igreja é o que muitas vezes faz com que os jovens saiam, porque é uma igreja pensada lá em 30 anos atrás. É como se eu trabalhasse com as crianças e os adolescentes como eu cresci lá na escolinha dominical. Não é mais assim. Eles não comunicam mais assim. Então, eu sempre falo, a gente precisa mudar a nossa linguagem, os nossos métodos devem mudar, mas a nossa mensagem não muda. Sabe? A gente não vai adaptar. Eu acho que deu uma caída aí, deu uma pulada. Você falou que os nossos métodos, aí você falou que a gente não deve adaptar a Bíblia. Mas a maior preocupação dos pastores, que são mais antigos, é de, mas a gente vai mudar a Bíblia para os jovens gostarem da igreja? Não. A gente muda a forma de ensinar a Bíblia, a gente muda os exemplos que a gente vai usar. Quando eu vou lá contextualizar uma história ou falar sobre a Bíblia, o exemplo que servia na minha juventude não é o mesmo exemplo que eu vou usar hoje para um jovem. Então, para mim, o primeiro motivo por que isso está acontecendo e porque a igreja deixa de se comunicar é viver a visão saudosista de que na minha época era melhor. Não era melhor, era diferente. A gente tinha uma outra relação com Deus, com a igreja, com a sociedade, com o mundo. Eu não tive internet quando eu era criança. Então, tu imagina, eu vou me comunicar com uma criança que tem acesso desde muito jovem, da mesma forma como eu cresci, não tem como. O segundo é que a igreja se torna um lugar que não tem lugar para questionamento. Então, se o adolescente chega e diz, eu tenho dúvida em relação a isso. Será que é criação ou é evolução? Será que eu posso fazer isso ou não? Não. A Bíblia não deixa. Tá, mas por quê? E isso é uma questão que, para mim, é super importante a gente pensar. E eu até anotei alguns dados, que eu gosto muito de porcentagens. Então, pode mostrar todas as porcentagens. Então, 30% nessa pesquisa feita com jovens que não voltaram para a igreja, foram criados na igreja, saíram da igreja e não voltaram. 31% diz que a igreja era chata, não faz sentido. 24% que a fé não era relevante para a vida prática, ou seja, eu saio da igreja e na segunda-feira isso não faz sentido lá na minha escola, lá no meu trabalho. 24% falava que a Bíblia era ensinada de maneira irrelevante, de uma maneira que não fazia sentido em outra linguagem. E, para mim, o que é bem importante é que eles não viam a igreja como um lugar seguro, um lugar que eles pudessem falar o que eles pensam sem ser julgados. Não, isso é pecado. Realmente, isso é pecado, mas vem cá, eu vou te acolher, eu vou te ajudar. Então, para mim, esses são os principais motivos que fizeram com que os jovens não quisessem estar na igreja. Porque os amigos de fora acolhiam, as pessoas fora da igreja não tinham esse ar de julgamento. E essa ideia que a gente traz para o jovem e o adolescente, aqui é um lugar seguro para você se abrir, para você falar sobre pecado e para a gente confrontar o seu pecado, para a gente caminhar junto. Então, para mim, esses são os 3 motivos. Uma igreja saudosista, uma igreja que não se comunica e uma igreja que não é lugar de questionamento, né? De livre acesso do diálogo. Isso é muito legal o que você falou, sabe? Uma coisa que eu reparo muito é justamente isso. A igreja, ela tem não pensado em fazer o Ministério de Jovens. E quando pensa em fazer o Ministério de Jovens, é tipo assim, é o Ministério de Jovens para 10 anos atrás. Aí quando você vai conversar às vezes com quem é responsável, aí a pessoa fala assim, porque na minha época era assim, mas era na sua época, era uma época que não tinha, por exemplo, internet.
você não tinha, por um exemplo, o celular, que estava o tempo todo na mão, você não tinha a presença tão forte assim da cultura pop, igual tem hoje. A música era outra, a forma de pensar era outra, a forma de viver era outra, igual, por exemplo, o jovem ele era mais natural, assim, andava por um monte de local, jogava bola, quer seja na quadra, na rua, andava no meio do mato, pelo menos aqui em BH era assim, né? Soltava papagaio. Hoje não, hoje é o jovem dentro de casa, que tá dentro de casa, tá seguro, mas não tá tão seguro assim, porque tem um aparelho que conecta ele com o mundo todo. Que ele pode, por exemplo, tá com os pais, mas no aparelho dele tem lá um monte de gente, e no meio desse monte de gente pode ter, por exemplo, pessoas que são perigosas para ele. Então, é um outro patamar de problemas que tem, sem contar também toda essa pressão que a gente vive na mídia, né? A questão da guerra cultural, que é mais intensa. Então, por um exemplo, são outras visões de mundo que estão mais presentes e estão mais fortes e com argumentos mais bem colocados para o jovem. Aí muitas das vezes o jovem vai, sei lá, para a escola, aí tem lá o professor explicando para ele o darwinismo, mas explicando muito bem explicado. Explicando para ele a questão ali do socialismo, mas com todo embasamento. Aí vai para a igreja, o culto às vezes você vai receber a sua vitória. Só que ele está com uma dúvida de como o homem foi criado. Né? E aí quando o pastor fala, você tem que acreditar pela fé, e não apresenta ali um embasamento, nem um questionamento a nível ali científico daquilo, que é uma coisa importante. Né? Até porque a igreja pensa, se eu for ser científico, eu vou abrir mão da espiritualidade, sendo que não é assim que a banda toca. Então isso acontece, e por isso que, igual você falou, não comunica com a próxima geração, não tem como comunicar, né? E os métodos são diferentes e tudo mais, né? A forma, a questão de lidar com a paternidade, então, igual você falou, a igreja tem que entender isso. Aí eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, como que é o trabalho de vocês aí no Sul, né? Aí você poderia explicar para o pessoal como que é aí no Sul, porque geralmente no Sul, igual por exemplo, até como o próprio Matheus falou para a gente, é diferente do resto do Brasil, né? Aí a gente não tem tanta presença cristã como tem no restante do Brasil, igual aqui em BH, é igreja em cada esquina, né? Ali na rua da nossa igreja tem umas 10 igrejas, então não é essa realidade que você tem aí no Sul. E aí eu gostaria de saber como que vocês lidam com isso, né? E como que a igreja, aí essa eu vou deixar para quando você terminar esse pensamento, mas fala um pouquinho aí como que vocês lidam com isso. E é bem interessante pensar, aqui no Sul tem cidades que não tem igrejas, nenhuma. Então, existe essa realidade que é diferente. Às vezes, pensar que tem muita igreja. Não, tem cidades aqui no Sul que não tem nenhuma igreja. E algumas cidades até têm igreja, mas não são igrejas sérias, né? São igrejas que são diferentes do que a gente considera que é uma igreja que evangeliza e bíblica, né? Então, aqui na igreja a gente tem um olhar bem especial, tanto para a infância, né, dali os pequenos, quanto para a adolescência e quanto para os jovens. E como eu falei antes, é uma igreja que investe na nova geração como parte da igreja. Eles não são um problema da igreja, que eu acho que muitas vezes a igreja leva a criança e o adolescente, são um problema. Eles fazem bagunça no culto, então vamos ter uma sala para colocar eles lá. A nossa igreja não tem essa visão sobre a criança e sobre o adolescente. Nós não temos um lugar para que eles atrapalhem. A gente tem um lugar para eles, com um culto especial para eles, na linguagem deles. Então, até os 15 anos, nossos adolescentes não participam da pregação lá embaixo. Eles têm o culto deles. E depois dos 15 anos, eles vão daí eles participam do culto e participam do hype. Então, basicamente, aqui na igreja a gente tem uma divisão, né? A gente tem o Next, que é de 0 a 15 anos completos, que a gente tem dividido em Beta Baby, Beta Kinder, Beta Teen, Beta Kids, Beta Gen. Mas aqui eu vou falar mais do Beta Gen, né, que são os nossos pré-adolescentes e adolescentes, e o Hype, né, que é o nosso grupo de jovens. Então nós temos aqui na igreja um currículo, que é o Pense Laranja,
que é um currículo que eu acredito muito, nós acreditamos muito, um currículo bíblico e intencional, pensado para cada faixa etária. São 3 currículos, na verdade, o First Look, o 252 Kids e o XP3. Para os pré-adolescentes e jovens, a gente utiliza o XP3, que é a ideia de 3 relacionamentos, né? XP, para quem é mais jovem, você sabe o que é ganhar, né? XP num videogame. Então, é pensado num relacionamento com Deus, consigo mesmo e com o outro. Então, tudo é pensado nessa linguagem que faz sentido para o jovem. E o Beta Gen, né, que é os nossos pré-adolescentes, nesse mês, inclusive, o tema é I Wonder, que é eu me pergunto, e a relação entre fé e ciência. Então, a gente está trabalhando no mês inteiro com eles sobre a questão do que eles estão aprendendo na escola e como a gente também faz com que não é só fé, não é tipo, você tem que crer e pronto, não. A Bíblia é cientificamente provada. Tem questões que exigem fé? Tem. Mas a Bíblia não é ilógica, ela é histórica. Então, a gente tem trabalhado isso com eles o mês inteiro, no nosso grupo Beta Gen. Eles têm cultos, né, todos os domingos, no horário do nosso culto, e oficinas daí no sábado. E essa é a diferença para mim. É a gente ter um currículo pensado na linguagem deles, nos dilemas deles, que é a ideia do Pense Laranja. E Pense Laranja, para quem não conhece, é um currículo americano traduzido para o português. E ele é Pense Laranja porque a igreja é o amarelo, né? A igreja é a luz do mundo, foi chamada por Deus para isso. E a família é o vermelho, que foi chamada por Deus para amar a criança, o adolescente, nutrir o coração dele. Então, quando essas duas influências elas se juntam, elas formam o laranja, né? O amarelo e o vermelho formam o laranja. Então, esse currículo, ele, além de proporcionar, né, todo o material para nós, professores, e como igreja, ele também tem um material para a família. E esse, para mim, é o diferencial. Então, os pais recebem dicas, tem o Dica aos Pais, os pais recebem, as crianças, os adolescentes, no caso, tem o devocional sobre o tema do mês. Ele fica também ali na Bíblia Online, então eles podem ler no celular. Então, tem várias coisas que a gente pode pensar, que a gente precisa pensar que, tipo, antes a gente só mandava uma folhinha impressa. Agora não, a gente tem um aplicativo, a gente tem um tipo de Bíblia, a gente tem um tipo de comunicação. No Hype, que está acontecendo, inclusive, agora, lá na igreja, também é outra linguagem. Eles trabalham bem naquele estilo do Altas Horas, é mais perguntas e respostas, é mais interativo, é o Anderson que lidera, que é um jovem. Hoje quem está dando, né, hoje quem está dando o estudo é uma jovem de 18 anos, ela estava aqui em casa agora há pouco, é minha discípula. Então, é nesse sentido, o jovem comunica com o jovem também. Às vezes a gente precisa entender que a gente precisa estar junto com o jovem, eu discipulo ela, mas eu não estou lá. A gente precisa dar lugar para a liderança jovem, e eu gosto muito de uma ideia que é o que Jesus nos trouxe, que é discipulado, não é passar o bastão. Aí quando eu estiver bem velha, eu passo o bastão para a próxima geração. Não foi isso que Jesus fez. Jesus discipulou e caminhou com essa próxima geração. Então, hoje, a gente tem líderes que têm 18 anos, que são a líder do Beta Gen, é essa moça que tem 18 anos. Então, a gente... É a Jéssica, que é a líder? É a Jéssica, ela líder. Segue aí o amigo Jesus. Sim, ela conhece, ela tá lá no Hype, dando o estudo do Hype. Então, nossa função como líder é preparar essa futura geração junto com ela. Não é quando eu estiver muito mal, eu passo o bastão que acabou. Não, vamos caminhar junto. Então, agora ela está liderando, mas eu estou junto com ela. Então, acho que isso também é importante nesse processo. Então, basicamente, a gente trabalha dessa forma aqui na igreja, treinando e discipulando os jovens, mas dando oportunidade para que eles liderem. E eles são ótimos. Jovem comunica com jovem. Então, a gente está ali junto, tá? A gente está tentando se atualizar, tá? Eu estou tentando ver o que é um dorama ainda, que eu ainda não consegui gostar daquilo. Eu tô também para ver dorama também, porque eu também tenho essa questão. Aí eu tenho até o canal lá no YouTube que fala sobre cultura pop. Aí o pessoal fica falando, mas você tem que ver dorama, você ainda não viu dorama e tudo mais. Eu ainda não parei para ver, mas assim, vai ter que parar para ver, porque a geração toda gosta de ver. dorama. Eu
sempre penso, eu não tenho que gostar, mas eu tenho que saber o que é, porque daí eles falam sobre aquilo e eu fico tipo boiando. Não, vou lá saber o que eu brinco, o que os coreanos estão fazendo, por que os coreanos estão gostando tanto de coreano. Então, a gente precisa acompanhar até para ter assunto com eles, para saber falar sobre os dilemas deles, que são diferentes do nosso. Então, acho que isso é importante também, para que a gente possa estar com eles, dar oportunidade para que eles liderem e desenvolvam seus dons, seus talentos, mas também a gente se atualizando e vendo como é que essa nova geração está pensando. Agora tem inteligência artificial, eu preciso entender como é que eles estão aprendendo. Como professora também, não é um problema só da igreja, é um problema que a família, que a escola enfrenta. Como é que a gente faz com que esses alunos não entrem num tédio e tudo é chato, tudo é ruim? E na igreja eles ainda muitos nem são obrigados a ir. Então a gente precisa ser mais legal ainda para que eles sejam igreja. E acho que aí, Rafa, é o diferencial. Quando eu vejo que o jovem engajou, ele só é igreja quando ele serve. Então muitos jovens vão na igreja. E tem que ser igreja. E daí eles levam os amigos deles. Eles não têm vergonha de levar, porque sabe que não vai acontecer nada estranho lá na igreja. Então, a gente engaja. A gente tem programa de estágio desde os 10 anos na igreja. Eles se tornam professores, eles vão servir em vários departamentos. Por quê? Porque ser igreja é diferente de ir na igreja. Tu não sai do que tu é. Então, acho que faz parte também essa cultura de pertencimento. O jovem ser tão igreja, a criança ser tão igreja quanto o adulto, né? É isso aí. Uma das coisas que... Tem 3 coisas aí que eu listei na minha mente enquanto você estava falando que são legais. E aí eu vou comentar em cima. A primeira coisa que você falou sobre os doramas. Né? Eu trabalho com cultura pop, né? Tem aqui os quadrinhos que eu faço. E, assim, a gente tá vendo que a cultura pop, ela tá mudando. Né? Antigamente você tinha muito aquela ideia ali das produções americanas. Aí depois veio os animes com a questão ali japonesa. Mas hoje você vê que a Coreia... Ela está crescendo muito nessa questão. Ela tá até superior à cultura pop norte-americana ou à cultura pop europeia. E está influenciando. Então a gente precisa entender isso e mudar, entender aquilo que está influenciando os jovens ali e estudar para interagir com o jovem. Outra coisa legal que você falou é sobre a questão de ser legal. E Jesus, ele era legal. Jesus, quando você vê na Bíblia, ele era legal porque as pessoas que ninguém gostavam estavam com Jesus. Né? As crianças estavam com Jesus. E criança só fica com quem é legal. Quem não é legal, a criança não liga para a pessoa. Mas quando... Oi? Criança não tem filtro. E quando a pessoa não é legal, ela não quer saber. Então, isso também é uma coisa que precisa entender. O culto de jovem, ele precisa ser legal, mas não é legal para o líder de jovens ou para a igreja mais velha. É legal para os jovens, porque muitas das vezes tem isso, igual por um exemplo. Às vezes eu gosto de rock. Aí, por um exemplo, por mim, o louvor só seria rock and roll do início ao fim. Mas só que aqui o pessoal já não gosta tanto de rock assim. Eles gostam da banda Projeto Sola, que é folk, country e tudo mais. Então, por um exemplo, a gente tem que fazer um louvor voltado para isso, e não para eles, e não um louvor voltado para a gente, né? O culto voltado para eles, e não voltado para a gente. Então, muitas das vezes esse é o erro. Às vezes a gente quer agradar ali os mais velhos, aí você faz um grupo de jovens que agrada os mais velhos, mas não agrada os mais novos. E tem que ser legal para eles quererem voltar, né? E eu vou pegar uma coisa aqui que é do marketing. Eu estou fazendo faculdade de marketing, mas como é que é o nome o maior marqueteiro do Brasil? Eu esqueci o nome dele, é o que fez a propaganda do Garoto Bombril e outras propagandas. Mas ele fala uma coisa muito interessante. O melhor vendedor... Oi? Naldinir? Não, eu sei o sobrenome dele, começa com O, ou Vineta, alguma coisa assim. Mas ele fala que o melhor vendedor... eu acho que é esse. Aí, por exemplo, o melhor vendedor não é aquele que vende, mas aquele que é comprado. Aí, se a gente for adaptar, é o seguinte, a pessoa que é tão legal que a pessoa ela não vai comprar o produto dele porque ele está vendendo, vai comprar porque ele é legal. Então, a mesma coisa é o evangelho. Né? A pessoa vai para a igreja porque é legal e ela gosta de estar lá.
né? Ela quer ir no próximo domingo, ela quer ir no próximo sábado. Isso é uma coisa muito interessante de se trazer. E a questão também de entender que a criança, ela já é igreja. Tem uma coisa que eu nunca esqueço, e aí eu já vou fazer a próxima pergunta para você falar. Que é quando eu sempre participava das aulas do Matheus aqui no Céu Azul, né? Aí no sábado ele fazia lá, tipo ele faz aí, ele ficava à tarde ensinando pra gente, eu ficava lá quieto, né? Aí eu lembro que um dia a gente estava vendo uma pregação e ele já tinha dado aula de homilética pra gente, aí foi e ensinou assim, olha, gente, só uma coisa, o vizinho ligou música, tá? Então se aparecer alguma música aí é porque ele ligou. Mas só que assim, aí ele estava falando sobre homilética, né? Aí eu lembro que ele sempre ensinava pra gente sempre terminar ali a pregação no tempo, e não ficar falando assim, eu já vou terminar, já vou terminar, já vou terminar. Aí a gente estava vendo uma pregação que o pastor estava falando isso, aí falou isso 3 vezes. Aí eu fui e falei, lá, Matheus, ele tá fazendo justamente o contrário que você mandou a gente fazer. Ele tá falando que vai terminar e não termina. Aí o Matheus falou pra mim assim, falou, uai, você presta atenção na minha aula? Eu falei, presto. Aí ali que tem toda essa questão de entender que a criança, na verdade, ela está prestando atenção e ela se converte. Igual, por exemplo, eu me converti com 7 anos. Então, falta às vezes a igreja parece que entende que o jovem só vai ser crente mesmo depois que ele fizer 18. Né? Aí quando ele fizer 18, não, é antes. É antes que a igreja tem que entrar, até porque as outras coisas estão entrando antes. Né? E aí eu gostaria de falar com você, né? Igual, por exemplo, você deu ótimos conselhos, mas tem algumas coisas ali que a gente tem hoje que são os desafios na igreja, como que a igreja deve lidar com isso? Que é, primeiro, a questão da adolescência precoce, que é cada vez mais cedo a criança se tornar adolescente ou a criança ter algum contato com alguma coisa que não é da alçada dela. Igual, por exemplo, a gente tem hoje o TikTok, né? Que é uma rede social que está aí, ela é legal, mas a gente já sabe que ela dá um tanto de problemas aí, você já deve ter estudado, né, a questão do vício que ela tem, mas é uma rede social que tem ali a presença muito grande de pornografia. Então, às vezes a criança está lá, tá vendo um vídeo de meme, aí vai passando e de repente, pá, tem a pornografia, acontece ali a presença precoce daquilo. Como que a igreja vai lidar com toda essa questão? Porque está chegando cada vez mais cedo aí essa questão de fazer a criança ser precoce em diversas coisas. Como que a igreja lida com isso? Eu sempre penso que a igreja tem que partir das perguntas das crianças. Então, aqui na igreja a gente até acabou mudando as faixas etárias, a gente não usa a faixa etária que vem como uma sugestão do currículo, até por entender que está acontecendo cada vez mais cedo despertar de várias curiosidades que e gosto de ficar comparando que na nossa época talvez a gente não tinha acesso. Então, eu sempre parto do pressuposto que a criança precisa ter a dúvida e não a gente instigar essa dúvida. Então, existe a adolescência, né, precoce, isso a gente não nega, até estão até mudando, né, as idades da infância, da adolescência, da vida adulta. Então, a gente leva isso em conta para comunicar com essa criança. Então, nenhuma pergunta é ruim. Eu sempre parto dessa ideia, nenhuma pergunta é ruim. Então, às vezes eles fazem perguntas, é a questão do sem filtro, né? Então, fazem perguntas para gente que talvez não eram adequadas para a faixa etária e a gente vai responder de acordo com a faixa etária daquela criança, biblicamente. Então, eu vejo essa ideia. A igreja comunica de acordo com o que aquela criança pode aprender. Entendendo que aquela criança tem toda a capacidade de ser evangelizada, de entender o evangelho, como tu nos trouxe. E eu acho que durante muito tempo a igreja ignorou que aquela criança pode morrer a qualquer momento, e se a gente não pregar o evangelho, a gente não sabe onde ela vai passar a eternidade. Então, é uma responsabilidade nossa. Então, se essa criança se tornou adolescente mais rápido e mais cedo, a gente pode passar ela para uma outra turma que vai comunicar melhor para ela. A gente tem as faixas etárias, aqui cada turma, mas os professores, a gente conversa entre os líderes, eu acho que essa criança precisa ir para o GEM, porque ela já não está mais comunicando no time. Ou essa criança tem idade para passar para o GEM, mas ainda não despertou para conversar sobre algumas coisas que a gente conversa no GEM. Então, acho que essa sensibilidade da igreja entender a individualidade de cada criança
E a questão das mídias sociais, essa é uma questão que para mim pesa bastante, né? A gente tem um projeto social onde muitas crianças, os pais não são cristãos, então eles têm acesso a coisas que, tipo, as crianças que têm pais cristãos não têm. Então a gente acaba tendo que abordar muitos assuntos, a gente acaba tendo que acompanhar. Eu não tenho TikTok, tive que acompanhar o TikTok, porque não é uma coisa que eu tinha, mas ficavam me mandando, olha o que está acontecendo, aqui fulano está dançando lá no TikTok. Então eu tive que acompanhar, mas não para dizer, fulana, não sei o que. Olha, por que isso acontece? Uma pessoa que assiste esse vídeo, o que tu acha que ela pensa? Então, para explicar para a criança e desnaturalizar o que é aquela dança, o que é aquela música, porque eu sempre brinco essa ideia, tipo, a minha época teve Mamonas e El Chan. Eu não dançava, porque eu sempre fui da igreja, mas a gente não tinha, não era uma época pura e, na minha época não tinha essas coisas, já tinha sexualização na infância. Não era tão explícito, talvez não, mas se você for ver as letras, tinha duplo sentido em todas as coisas. Então, para mim, Rafa, a gente lida dessa forma, a partir da individualidade de cada criança e analisando, né, como comunicar com cada uma. Voltando aqui com o som, isso daí é uma questão muito interessante que você colocou, porque é colocar cada criança, não a questão ali da faixa etária, mas a questão ali do momento que ela está vivendo. Isso é muito inteligente. Então você que está vendo aí, que é de igreja, anota essa dica aí da Sabrina, que é muito boa. Antes de passar para a próxima pergunta, né, eu quero lembrar você também, né, de seguir a gente aí nas nossas redes sociais. Segue a Sabrina, me segue. E aqui no canto tem um balão com um ponto de interrogação. Você pode fazer a sua pergunta por lá, faz a pergunta por lá, que aí no final eu vou e falo aqui com ela sobre a pergunta que você fez pra gente. E para continuar, Sabrina, é uma coisa muito interessante e que eu achei muito legal o jeito que vocês lidaram com isso, porque a maior parte das igrejas, elas têm dúvidas, né? Ah, meu Deus do céu, essa criança aqui tá parecendo um adolescente, como é que eu lido? Aí você tá vendo a criança indo lá no grupo de crianças colorir coisinhas, né? E aí já não tá mais ali na fase de colorir coisinha. Aí a igreja vai e acaba perdendo a própria criança, porque ela já tá ali com uma mentalidade acima do patamar, vai falar, a igreja ali não serve para mim, ela vai caçar outras coisas. E aí sobre a questão ali do culto infantil, né? O culto infantil é só um negócio ali para criança ir lá e colorir uma coisinha, ou ele tem que ter mais coisas? Quais que são essas coisas aí que tem que ter? Porque aí eu já emendo com outra coisa, que é a questão que a criança acaba trazendo os pais para a igreja, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão da criança ir lá para cima, eu digo lá para cima que nossa igreja é no segundo andar, a sala das crianças. Isso aí me mata, porque a gente tem um planejamento, né, que vai para os pais também, vai para as famílias. A gente tem grupo com cada faixa etária, cada família, de cada faixa etária, a gente tem grupos, eles vêm para o nosso planejamento da aula. O planejamento tem início, meio e fim, tem avaliação, tem tudo. Então, colorir, se é para ocupar o tempo da criança, onde infelizmente, muitas igrejas ainda usam o tempo do culto para interter as crianças, aqui a gente usa essa palavra, vai lá para cima para ela não incomodar aqui embaixo. Ou vai lá para cima, essa criança é terrível, esse adolescente está dando problema. Então, bota ele, vai lá para cima e ocupa o tempo dele. Então, muitas vezes é isso, vai lá e fica colorindo. Então, isso é negligência da igreja. Por que é negligência? Porque esse é o tempo que nós temos com aquela criança, com aquele adolescente para pregar o evangelho. Então, se a gente não faz isso da melhor maneira possível, a gente está negligenciando o porquê nós estamos com essa criança e com esse adolescente. Então, não é. Se você está usando na sua igreja esse tempo só para ocupar a criança, sem pregar o evangelho, sem ensinar sobre a Bíblia, sem ensinar os princípios, eu acho que Deus vai nos cobrar. Eu acho, não tenho certeza, que Deus vai nos cobrar esse tempo. Porque nosso tempo com as crianças já é muito pouco. Né? O Pense Laranja trabalha essa questão do tempo que a criança está com a família e o tempo na igreja, e o nosso tempo é muito menor. Então, se nós temos o domingo,
Nós temos que fazer esse domingo render e ser o melhor domingo possível para que na segunda faça sentido para aquela criança. Então, a resposta é não. E para a tua segunda pergunta, sobre a criança trazer os pais ou a família, isso pode acontecer, né? Às vezes é muito uma consequência do que a criança, a mudança na vida da criança, mas esse não é o sentido de evangelização da criança. O sentido da evangelização da criança e do adolescente é por causa dele. É por causa dele. Ele é uma pessoa, ele tem uma alma e ele vai para o céu ou para o inferno, dependendo das decisões dele. Então, nós não evangelizamos criança e adolescente para trazer a família. Que também é um outro erro da igreja, que é querer usar a criança e o adolescente como uma isca. Ali na igreja acontece muitas vezes, tipo, o adolescente gostar muito da igreja e dizer, é essa igreja que eu quero ficar, e os pais virem. A criança gostar muito da igreja e dizer, é aqui que eu quero ficar, e a família vir junto. Mas a igreja não pode pensar na criança e no adolescente nesse sentido, porque é como se ela não fosse tão importante quanto os pais, né? Então é só uma ressalva que eu sempre faço, porque senão a gente perde o motivo pelo qual a gente está evangelizando eles. Eles são iguais perante Deus, né? Entendi. Muito boas dicas também. E sobre a questão assim de passagem de geração, igual por um exemplo. Tem muita gente que chega, e outras pessoas também que trabalham com jovens que eu converso, que falam que na igreja deles é muito difícil essa questão assim de passar a geração, porque lá é dividido, né? Tem pré-adolescente, adolescente e jovens e tudo mais. E aí o que acontece é o seguinte, a criança ou adolescente chegou na idade de passar para o próximo. Igual, por exemplo, ela vai sair dos juniores, ou sei lá, vou colocar o exemplo daí, do beta gen, e vai pro hype na igreja da pessoa. Só que a pessoa, quando ela vai para outro lugar, ela vai e, não tem os meus amigos, aí ela quer voltar para trás, né? E aí ela não vai ficar lá porque ela vai ficar sozinha, né? Ou então os amigos passam e ela fica. Como é que é essa questão aí da questão aí da troca de fases aí na geração? Como é que ela deve ser feita do melhor estilo? E como é que vocês fazem aí para não sentir essa falta? É bem a ideia de transição, Rafa. A gente nunca passa um adolescente sozinho. Isso é uma regra nossa. Mas ele tem 15 anos, ele não vai sozinho. Então, a gente sempre passa no mínimo 2 ou 3. Então, fez 15, a gente vê quais que vão fazer. E tem um período de transição. Então, não fez 15, agora tu não entra mais aqui na sala do Gen. Pelo contrário, a gente só vai pro hype. Eles vão começar a visitar o hype, que o hype é no outro, na sexta. O Beta Gen tem no domingo e no sábado. Então, é um período de transição. Não é tipo, agora ele é teu e pronto. E essa ideia de que nós todos somos igreja. Então, como liderança, a gente conversa, tipo, vai passar tal aluno para a tua turma. A gente trata eles como alunos porque também somos professores deles. Então, a gente conversa, vai passar tal pessoa para a tua turma. Ele tem essa característica, ele é mais tímido, então tu vai ter que chegar. Então, a gente tem a equipe da integração também no hype, no Beta Gen. Quais adolescentes vão chegar nele, vão grudar nele para ele não ficar sozinho, para ele não se sentir fora. Então, eu acho que é isso, a gente trabalhar como igreja e como equipe, não simplesmente, agora esse não tem mais idade, então ele não é mais meu aluno, agora ele pertence ao hype. Não, é um período de transição, e já aconteceu de, tipo, eu quero ficar mais um tempo no Gen, porque tu vê que aquele adolescente ainda não tá na vibe do hype. Então, ele fica mais um tempo, e já aconteceu de um adolescente do Gen, eu não tenho mais a característica do Gen, então ele começa a ir pro hype. Então, a gente tem essa sensibilidade também que não é fixo, né? É individualidade. Cada adolescente, cada jovem tem seu tempo, desperta para outras coisas de diferentes modos. Então, eu vejo isso. A gente trabalhar junto, tanto com a família, né, quanto entre os líderes, para que isso seja o menos traumático possível. E no caso do Gen, a gente tem um processo que a gente fala de integração na igreja. Então, quando eles vão para o Gen, eles começam a assistir o louvor na igreja. Até o Gen, eles têm o louvor nas suas salas específicas. Quando eles vão para o Gen, eles só sobem, eles só vão para a sua turma depois do louvor, porque a gente está começando a inserir eles na igreja. Então, é um período de transição, eles começam a assistir uma parte do culto.
para que quando eles forem para o hype, que eles vão assistir o culto inteiro, tipo, não, eles não são estranhos dentro da igreja. Então a gente faz esse processo de adaptação para eles não tomarem susto quando mudarem de um para outro. Você falando aí da questão do adolescente ficar no louvor e depois ir lá pro Gen, me lembrou aqui no Céu Azul que eu não queria ir passar a linha. Não queria ir passar a linha nem a pau, principalmente quando era o Matheus que ia pregar, eu quase agarrava no banco e falava, não quero ir não, eu quero ver a pregação aqui, eu quero ver essa aula aqui, esse estudo e tudo mais, não queria, assim, não queria de jeito nenhum ir porque eu queria ver a pregação ali. Falava assim, não, essa pregação aqui é interessante, eu quero ver ela, eu tô curioso para ver ela. Mas enfim, era mais ou menos desse jeito que acontecia. Mas é muito interessante do jeito que vocês lidam as coisas e tudo mais. Mas eu acho que vocês já têm muitas respostas que as igrejas elas estão precisando ter, né? E isso é muito legal. Dá pra gente falar um pouco mais sobre isso. A nossa live já está quase terminando, viu, Sabrina? Falta ali, agora é 21h22, né? A gente vai terminar lá por volta das 21h30. Mas tem uma pergunta ainda que eu acho que não vai dar para fazer todas as perguntas que eu coloquei lá, mas tem uma pergunta que é muito séria e que eu gostaria de fazer, e eu, inclusive, eu acho que eu escrevi ela lá. Que é a questão de se vocês ensinam ali as crianças e os jovens a terem um certo cuidado e se protegerem da questão que é muito perigosa que tem hoje, né? E inclusive se a gente fala a palavra nas redes sociais, o pessoal meio que censura a gente, que é a questão da... Eu vou até cortar a palavra para não cair na censura do algoritmo nas outras redes sociais, que é a questão da pedo, né? E aí, qual que é o papel da igreja nisso? Como é que a igreja ela vai alertar o jovem para o jovem não pegar e cair nessa situação? Porque a gente vê muito disso acontecer com a questão da pornografia, que está se tornando meio que democrática com o TikTok. Às vezes vai lá um camarada mais velho, pega um monte de foto de menina nas redes sociais, faz um perfil para ele, começa a conversar com a criança ou com o adolescente, e depois é um cara que na verdade está querendo outras coisas. Ou então não só isso, às vezes é um perfil de anime, alguma coisa assim. Como é que vocês passam isso ali para as crianças de vocês, consequentemente também para os pré-adolescentes e para os adolescentes? Aqui na igreja a gente trabalha com uma ideia de que a gente não tem tabus. Então, quem cresce aqui sabe que pode perguntar qualquer coisa. E já aconteceu de perguntas assim, super, que tu vai pensar como é que essa criança perguntou isso, mas ela ouviu em algum lugar. Então, a gente não reprime a criança, a gente responde. A gente tem aqui na igreja, uma das nossas professoras fez uma formação sobre violência infantil, para que a gente forme os nossos professores para também observar. A gente observa a maioria no projeto, que a gente não tem, são crianças, muitas que vivem em vulnerabilidade social e têm, né, menos proteção, digamos, muitas vezes. Então, a gente tem um curso, né, de formação de professores que acompanha toda criança que demonstra uma mudança de comportamento. A gente já chega junto da criança. A gente tem psicólogos aqui na igreja, a gente tem a nossa professora também, que é líder do nosso curso de formação, que acompanha também crianças, tanto dificuldade de aprendizagem quanto qualquer outra mudança de comportamento. Às vezes até no desenho, já aconteceu de ter desenhos que insinuavam um órgão genital masculino. A gente correu atrás, a gente foi ver, a gente encaminhou, porque a criança não desenha isso do nada. Ou ela viu alguma coisa, que pode ter sido, só vi, ou pode ter acontecido um tipo de abuso. E a gente não pode negligenciar isso. A gente tem uma responsabilidade que não é só espiritual com a criança. Então, com o adolescente também. E com os adolescentes, eu brinco que eles têm liberdade para perguntar o que eles quiserem. Então, agora nesse último, foi muito engraçado que a gente fez perguntas que eram anônimas. Então, era I Wonder, né, que é Eu Me Pergunto, e a gente fez uma caixa onde eles escreviam a pergunta e não precisavam assinar. Então, eu e o Vitor, que é a minha turma do domingo de manhã, que é o professor junto comigo, a gente fez isso, e daí no outro domingo a gente vai responder essas perguntas. Teve perguntas sobre a questão
do homem e da mulher, na questão de tipo, por que a mulher tem que ser submissa ao homem? Então, eram questões que eles viam na Bíblia e não concordam, mas não tinham coragem de falar. Então, a gente pode fazer exercícios de pergunta anônima e poder depois explicar essas perguntas sem tabu, sem problema, explicar a partir da Bíblia, explicar a partir da anatomia humana, né? Perguntas que às vezes eles não teriam coragem de perguntar por vergonha e não por falta de acesso. Eu tenho as meninas que eu acompanho e que me perguntam desde o que significa um palavrão, que elas nem sabem o que é, e eu respondo, significa isso aqui, por isso que não pode falar. Então, muitos falam e nem sabem o que significa. Então, nós precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque muitos caem nessas questões de abuso, dessas questões da internet, de acesso, porque não sabem até onde é o limite, o que é isso, por que eu posso falar isso, por que eu não posso falar isso, por que isso que eu não posso dançar esse tipo de música, com esse tipo de roupa. Então, às vezes a gente pensa, mas é lógico. Não é lógico. Só é lógico depois que tu explicou e que a criança e o adolescente entendeu. E eles estão sendo bombardeados, Rafa. Eu tenho, assim, entre os adolescentes que eu acompanho mais de perto, todas elas já foram assediadas na escola, tanto por menina quanto por menino, e vieram me contar, e vieram conversar comigo, É esse tipo de acesso que a gente tem que ter, não tipo, não posso contar para o meu líder, porque o meu líder vai dizer, isso está errado. Talvez eu vou dizer, olha, isso está errado. Vamos conversar sobre isso, o que tu sentiu quando isso aconteceu? Então, a gente ter esse acesso. Eu gosto muito de um livro que eu até vou sugerir para vocês, que é Ampliando Sua Capacidade de Educar Filhos, que ali tem uma dica para os pais sobre a criação de filhos, que chama Ampliando o Círculo, que é você colocar no círculo do seu filho pessoas que possam influenciar eles. E eu tenho isso muito forte para mim. Às vezes o seu filho não vai querer conversar com você sobre o que é importante ou sobre as suas dúvidas, sobre os seus dilemas. Mas se você ampliou o círculo, se você colocou outra pessoa de confiança, que também tem os mesmos princípios, vai dizer, eu quero conversar com a tia Sabrine. E o seu pai vai dizer, pode conversar com a tia Sabrine. Precisa conversar comigo, então. Mas ele vai saber que aquela pessoa vai ensinar o que biblicamente para aquela criança, para aquele adolescente. Então é uma dica que eu dou para a família. Não monopolize a influência do seu filho, porque vai chegar um momento em que não é você que ele vai querer procurar, né? Não vai ser o pai e a mãe. E se ele tem outras pessoas de confiança para procurar, a gente fica mais tranquilo. Então, para mim, Rafa, digamos, a solução para isso é não ter tabu. É poder falar sobre tudo, é poder usar até as palavras o que aconteceu, isso. Isso está certo, está errado, isso até onde pode ir. Essa semana o Hype postou um vídeo sobre ficar, que até foi o Luiz, que é meu discípulo também, que eu acompanho, ele que fez o vídeo. Tá, não pode falar sobre beijo na boca. Tem que falar. Pode ou não pode? É legal ou não é legal? Por que não pode, então? Mas é tão legal, por que não pode? Então, eles estão ali no Hype, eles estão fazendo vídeos para explicar essas coisas de modo mais tranquilo. Quem que faz o vídeo? Eu? Não. Quem faz o vídeo são eles. Então, porque jovem comunica melhor com jovem. Então, basicamente isso, sabe, Rafa? A gente precisa fazer com que a igreja seja um lugar seguro para questionamento. Isso é verdade, Sabina. Isso é verdade. Tem que fazer um local que seja aí seguro para questionamento. Antes de eu fazer o meu comentário, gente, tá aqui embaixo os links dos livros que a Sabine falou, né, para você comprar na Amazon. Então, se você se interessou, ela vai indicar outros também aqui, tá aí. Você vai lá, clica aí nesse link que eu postei para você estar comprando ali os livros, né? Em contrapartida, Sabino, uma coisa muito interessante que você falou tem a ver com a questão de ter a liberdade ali para questionar, que eu acho que a igreja tem que dar. Às vezes a igreja ela tem medo do jovem questionar, porque ela pensa assim, ai meu Deus, o jovem está questionando porque ele está desviando. Não, às vezes é uma dúvida que surgiu que você vai ter que sanar. E se você conseguir sanar, sabe o que vai acontecer? Você pode firmar ali na igreja. Agora, se você pegar e esconder para debaixo do tapete, pode ser que ele até não saia da igreja naquele momento, mas aquilo vai acumulando. Chega uma hora que explode, vem à tona
e ele desvia, alguma coisa acontece. Então tem que ter o local ali, a liberdade para ter ali o questionamento. Até porque vai acontecer, não tem como. É aquela famosa questão, tipo assim, não, você tem que aceitar assim porque é assim. Não, deixa o jovem fazer a pergunta. É por isso que a igreja ela tem que se preparar, né? O líder de jovem, o líder da criança, ela tem que se preparar para poder responder esses questionamentos, né? Para não acontecer de não saber responder e quando pensa que não, por que o jovem está fazendo isso? Por que ele não está fazendo do outro jeito? Né? A outra geração, ela era uma geração que, por exemplo, virasse e fala assim, fazer isso é pecado. Aí o pessoal aceitava e parava de fazer. Mas essa não, essa é diferente, até porque tem muitos fazia, mas era escondido. É verdade. Essa geração só E aí, faz diferente. Aí, o que acontece é o seguinte, hoje você tem que dar o porquê para a pessoa, explicar o porquê. Então, acho que falta um pouco isso sim aí em muitas igrejas, né? E é uma coisa que tem que ter, inclusive a liberdade do jovem perguntar, né? Porque ele está com a dúvida, ele vai ali fazer a pergunta para justamente entrar ali na cabeça dele. Né? E às vezes até mesmo o espaço para sinceridade, para a pessoa virar e falar assim, olha, está escrito isso daqui, mas eu não concordo com isso. Não quer dizer que a pessoa não concorde, que ela esteja certa, mas às vezes é melhor ter uma pessoa sincera do que ter uma pessoa que falar eu concordo e discordar. E muitas das vezes pode ser que a pessoa não concorde naquele momento, mas o Espírito Santo ele faz o trabalho de uma hora fazer a pessoa concordar, porque é o papel dele ali convencer. A gente fala, ele convence. Então, muitas das vezes parece que a igreja esquece isso e não coloca ali aquele espaço para a pessoa ter essa questão e entender que ela tem que falar, ensinar e que o Espírito Santo convence ali a pessoa através ali do ensino, né? É essa que é a questão e eu acho muito legal aí o jeito que vocês fazem a juventude. Eu quero viajar um dia para ir para ver como é que vocês fazem. Eu tô prometendo essa viagem faz tempo, mas eu quero tirar ela do papel, sim, para tá indo aí visitar vocês aí, ver como é que acontece aí a questão da juventude e aí passar pelo menos uma semana aí com vocês para ver como é que é e tudo mais. Mas eu acho que é isso aí. E eu gostaria que antes que a gente terminasse, Sabine, que você indicasse aí as leituras aí pro pessoal, porque você indicou um livro, né? E você pode indicar os outros. Então, gente, para quem se interessou na estratégia do Pense Laranja, que é o que a gente utiliza aqui na nossa igreja, tem um livro, Pense Laranja, do Red Joyner. É um pastor americano que fez essa estratégia que ele tem uma equipe muito grande, mas o livro foi ele que escreveu. Tem o Líder Laranja também, para quem quiser também conhecer mais. Tem esse Ampliando Sua Capacidade de Educar Filhos, que é para os pais, né? Também equipando as famílias. E tem também, eu queria indicar uma live que eu fiz com o Pense Laranja, que também é sobre os motivos pelos quais os adolescentes e as crianças não queriam voltar para a igreja no pós-pandemia também. A gente teve muitas igrejas que praticamente acabaram depois da pandemia por não ter continuado acompanhando esse jovem, esse adolescente durante a pandemia, quando as igrejas tiveram que fechar. Então, tem essa live que eu trago mais detalhes sobre as pesquisas, quem se interessou também sobre esses dados. E tem um livro que eu não indiquei, até depois o Rafa pode colocar, que é o Líder da Próxima Geração. Também pensar que a gente precisa preparar essa próxima geração, que igreja nós vamos ter na próxima geração. Não é uma igreja, é uma igreja diferente da nossa, não é melhor, não é pior, é diferente. Mas a gente precisa passar os mesmos princípios, porque eles não mudam. Então, como é que nós estamos discipulando os nossos jovens para que quando a gente não estiver mais aqui, ou que a gente não for mais líder, que tipo de igreja vai ter? Uma igreja que é bíblica, ela pode mudar os métodos, mas a Bíblia não muda. Então, isso eu penso muito, sabe? As nossas crianças precisam ter as certezas da fé e do que realmente não muda, para que quando elas forem para a universidade a fé continue intacta.
para que quando elas tiverem acesso a outras coisas, elas saibam defender a sua fé. A Bíblia fala sobre isso, a gente precisa saber da razão da nossa fé. Então não é só dizer, é porque eu tenho fé e eu acredito. Não, existe uma razão também para o que a gente acredita. Então as crianças e adolescentes saberem fazer isso. Então são alguns dos livros que eu indiquei. Tem o site do Pense Laranja também, que tem muito material gratuito, o YouTube do Pense Laranja. E esse ano, né, o Pense Laranja, a conferência no sul do Brasil vai ser aqui em São Leopoldo. A nossa igreja é parceira desse currículo. Vai ser dia 23 de setembro, aqui em São Leopoldo. Estou no final do ano, do outro ano já. 23 de setembro. E a gente está bem feliz, tem em todas as regiões, né? Para quem é de outra região, dá para ver lá no site onde é o mais próximo da sua cidade, para que você possa conhecer e mudar também a visão sobre a família e a igreja. Nós não estamos separados. Deus chamou a família e a igreja para evangelização. Então, se a gente age junto, a gente é muito mais eficaz no nosso trabalho. Então, eu acho que eram esses livros, né? Era esse. Eu também acho, né? Eu acho que é isso aí mesmo. E aí, pessoal, vai lá, dá uma olhada nos livros. A gente tem um link aqui, o link de 2 a gente tem aqui da Amazon, então você compra aqui, né? E os outros 2 você vai ter que dar uma procurada aí na internet, mas anota para você ter, né? Quem está assistindo aqui no Instagram, eu acho que na live não coloca os comentários depois que ela fica gravada. Então, eu coloquei o link dos livros lá no Linktree do Amigo Jesus, que está no link da bio aqui no nosso Instagram. Para quem está assistindo no YouTube, tá na descrição. Tá na descrição, tá o link dos livros. Então, não deixa de estar vendo. Eu vou colocar o link da live também da Sabrina na descrição também. Então, não deixa de estar vendo. E se você puder, prepara para você estar indo aí lá na conferência Pense Laranja em São Leopoldo em setembro, né? E segue as redes sociais aí da Sabrina e também do Pense Laranja. Sabrina. Seguir, Rafa, a gente começou o nosso Instagram do Next, chama Next Betânia, que é onde a gente mostra o nosso trabalho desde o berçário, né? Desde o bebê até o Betagen. E tem também o do Hype, né? Que é o nosso Instagram dos jovens. A gente está começando, foi ano passado que a gente começou a divulgar também para ajudar outras igrejas com ideias também de como fazer. Porque às vezes a gente demora um tempão para fazer algo e outra igreja já pode implantar e contextualizar, né, na sua cidade. Então a gente sempre está aí para ajudar outras igrejas. Não precisa começar como a gente começou lá 14 anos atrás. A gente pode dar um meio caminho andado e a igreja só adapta ali a sua realidade. Então é um convite também. Mais do que me seguir, porque eu sou meio ruim no Instagram. Eu não posso. O pessoal vai ver pelo menos a foto de você, do Matheus e da Hannah. Meu Instagram a Hannah sorrindo. É isso aí. Sabrina, muito obrigado por ter feito a live aqui. Foi uma honra receber você, né? Depois daqui a um tempo, quando a agenda permitir, a gente poderia fazer até uma live com você e com o Matheus falando sobre casais e tudo mais. Eu acho que seria interessante a gente fazer essa live aí em equipe. Mas em contrapartida, muito obrigado, que Deus abençoe vocês aí no trabalho no Sul, né? A Betânia São Leopoldo, o Hype, o Betagen e todos os outros derivados aí, né? Tenho muita vontade de visitar vocês, espero que esse ano aconteça. Que Deus permita. Em contrapartida, eu te agradeço e pede aí pro pessoal. Você já falou, né? Você já pediu? Despeça aí do pessoal. Então, boa noite, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Vocês percebem que se deixar eu e o Rafa vamos ficar bastante tempo aqui. Mas que Deus abençoe vocês. E a gente está aí para ajudar. Somos uma única igreja, né? Então, o que a gente puder ajudar como equipe do Infanto Juvenil, a gente está disponível. Então, pode entrar em contato comigo ali no Instagram e a gente pode seguir conversando. É isso aí. Gente, muito obrigado por ter assistido a live. Você que está vendo aqui no Instagram, não deixe de seguir a gente,
aqui é seguir. Não deixe de seguir a gente. Segue aí a gente. Em contrapartida, se você tá vendo aí no YouTube, se inscreve, curte, comenta e compartilha. E é isso aí. Até a próxima live. E até a próxima, gente. Deus abençoe. Obrigado aí, Sabrina. Tchau. Falou.